Quanto à reforma política, matéria que uma comissão especial na Casa vem discutindo, é evidente, senhor presidente, que ainda não há acúmulo suficiente para que se produza, para que se tenha produzido um acordo capaz de representar a visão dos mais diversos partidos e das mais diversas posições ideológicas. Nesse sentido, antes de mais nada, senhor presidente, eu quero deixar claro que, se não houver uma construção que represente o que o povo brasileiro, o que a nossa Casa pensam, é fundamental ter paciência para construir esse acordo. Não acredito que nesse tipo de matéria se deva manter um método que se vem adotando aqui na Casa, que é o de antes se estabelecer uma data para a votação de determinada matéria e se obrigar a Casa a votá-la, ainda que a Casa não tenha uma posição bem amadurecida sobre o tema. O tempo é um importante ingrediente do processo legislativo. O tempo permite que as pessoas conversem, que as lideranças sentem, reflitam juntas, ponderem e construam acordos. E eu falo, a partir da minha experiência, como relator do Marco Civil da Internet, projeto de lei que foi votado nessa Casa e aprovado pela quase unanimidade dos membros, salvo engano, 4 ou 5 deputados votaram contra, matéria que no Senado foi aprovada por unanimidade. E esse feito só foi possível porque a sociedade participou, ela foi ouvida e nós tivemos tempo para construir acordos aqui na Casa. Por isso, eu defendo o mesmo método, a mesma prática para a discussão da reforma política. Temos a paciência de construir consensos e que sinalizem para a sociedade que as mais diversas forças políticas têm condições de avançar nessa direção. Nesse sentido, eu quero apoiar uma proposta de reforma política que não é a proposta de reforma política do meu partido, o Partido dos Trabalhadores. É uma proposta de reforma política que vem da sociedade, que vem de fora para dentro do parlamento, que é a proposta da CNBB, da OAB e de mais 104 entidades da sociedade civil, órgãos de representação de estudantes, de movimentos sociais, sindicatos, centrais sociais, uma ampla coalizão, uma coalizão democrática pela reforma política e por eleições limpas, que defende, como ponto primeiro, a proibição da doação de empresas a campanhas políticas. Veja, senhor presidente, essa proposta não impõe o financiamento público exclusivo. Ao contrário, ela continua permitindo doações privadas, mas doações de pessoas físicas, limitadas a um salário mínimo. Com isso, o que é que se quer? Reduzir o peso do poder econômico nas eleições. Não pode ser bom, senhor presidente. Não pode dar bom resultado para o Brasil que a cada 4 anos, todos os candidatos aos cargos que determinarão o futuro do país nos 4 anos seguintes tenham que bater as portas dos empresários pedindo-lhes doações. Isso não tem como terminar bem. Isso não pode funcionar bem numa democracia como a nossa que se quer aprofundar. Por isso, a Coalizão Democrática defende a proibição da doação de empresas e que as pessoas físicas participem doando valores até, por exemplo, um salário mínimo, até R$700 no valor antigo. Mas que seja um salário mínimo, que sejam 2 salários mínimos, mas um limite nominal igual para todos os brasileiros e as brasileiras, para limitar a influência econômica dos doadores nas campanhas. Se avançarmos nessa direção, teremos cada vez mais representantes de visões sociais, de pessoas, e cada vez menos representantes de interesses de determinados grupos econômicos. Isso precisa ser modificado para o bem do parlamento como um todo, senhor presidente. Algumas propostas que são veiculadas nessa comissão da reforma política são extremamente preocupantes. Uma delas, a mudança do sistema eleitoral para o distritão, o chamado distritão. Considerar um Estado, uma unidade da federação, um único distrito, no qual seriam eleitos os mais votados daquele Estado. Senhor presidente, se isso fosse feito no meu Estado, no Estado do Rio de Janeiro,
a minha eleição não correria risco. Eu teria sido eleito no sistema em que fui e teria sido eleito nesse sistema também. Qual é o problema desse sistema? São basicamente dois. Em primeiro lugar, ele vai significar jogar no lixo o voto de grande parte dos eleitores, cujos candidatos não alcançarão os primeiros lugares. E os votos que os eleitores deram a esses candidatos não servirão para eleger quem quer que seja. Coisa que o nosso sistema, com todos os problemas que tem, o sistema proporcional, consegue aproveitar votos dados a determinados candidatos para eleger candidatos do mesmo partido. É verdade, temos distorções. É verdade que às vezes isso não funciona. É verdade que o tema da coligação nas eleições proporcionais coloca um desafio, um problema para essa questão. Pode distorcer a representação dos votos dados a um partido, elegendo candidatos de outros. Mas tudo isso tem solução dentro desse sistema. Ao passo que, se simplesmente implantarmos o distritão, isso vai significar que 40%, 50%, 60% dos votos dos eleitores de um Estado sejam jogados no lixo. Recentemente, um articulista do jornal Folha de São Paulo, num belo artigo, disse: o distritão inventa um tipo de voto diferente, o voto inútil. Há o voto útil, o eleitor já sabe usar o voto útil. O voto inútil é esse, que o eleitor dá um candidato e esse voto não é aproveitado de forma alguma. Por isso, a OAB, a CNBB e todas essas entidades propõem um sistema de votação em 2 turnos, em que no primeiro turno o eleitor votaria num partido de sua preferência, procurando fortalecer a representação dos partidos. Não se faz democracia sem partidos, senhor presidente. Os partidos são necessários à democracia. Todos eles têm problemas, todos eles enfrentam impasses, mas todos eles podem e devem ser aperfeiçoados. Deputada Luciana Santos, que preside a nossa sessão, com medidas que não devem passar pelo seu enfraquecimento ou pela sua extinção. Portanto, num primeiro turno, o eleitor votaria num partido de sua preferência, num segundo turno, no candidato de sua preferência, evitando que fosse o partido e não o eleitor a escolher quem ocuparia as vagas do partido. Uma proposta bastante razoável. Não é a proposta do meu partido, mas é uma proposta que, no meu entendimento, avança na direção do aprofundamento, da melhora, do aperfeiçoamento da democracia brasileira. Outra medida necessária, deputada Luciana Santos, em homenagem a Vossa Excelência, as mulheres que há pouco fizeram uma manifestação aqui no hall da taquigrafia, diz respeito à presença de mulheres aqui na Câmara e no Senado. Não é razoável que mais da metade da população brasileira tenha apenas 10% ou 9% de representantes no Senado e na Câmara. É evidente que isso é um problema do nosso sistema. Isso precisa ser corrigido. Isso pode ser corrigido. E o distritão não corrige esse problema. O distritão não nos faz avançar na direção de uma solução. É possível até que no distritão a representação de mulheres diminuísse. É preciso calcular. Propus ontem a alguns parlamentares que fizéssemos esse cálculo, essa avaliação. É possível que o distritão diminua ainda mais a já pequena, não na qualidade, mas na quantidade, representação que as mulheres têm aqui no Parlamento Federal, seja na Câmara, seja no Senado. Essas são algumas das medidas que devem merecer a nossa atenção na reforma política. Proibir a doação de empresas, garantir um financiamento democrático das eleições, com doações, no máximo, de pessoas físicas até determinado limite. Aperfeiçoar o sistema de votação, quem sabe adotando esse modelo de votação em 2 turnos, ou corrigir eventuais distorções ou erros do sistema proporcional. E aperfeiçoar a representação das mulheres, criar algum mecanismo que garanta uma presença maior de mulheres no parlamento, são medidas que, a meu ver, contribuiriam para aperfeiçoar a democracia. O que se quer fazer, pelo que se anuncia na Comissão de Reforma Política, coloca em risco maior a nossa democracia. Seja a constitucionalização da doação de empresas, matando a ação direta de inconstitucionalidade que caminha no Supremo para a sua aprovação. Com 6 votos já favoráveis e apenas 1 contrário, o Parlamento vai frustrar um desejo majoritário da população brasileira, que em pesquisas de opinião já se declarou francamente favorável à proibição da doação de empresas. No entanto, a Câmara parece caminhar na direção contrária. Um grave erro. E se adotado o distritão, esse erro será aprofundado.
porque com o desperdício, com a desconsideração dos votos dados aos candidatos não eleitos, o Distritão vai aprofundar a crise de representação. Menos gente se reconhecerá representada no parlamento. São medidas que devem merecer a nossa maior preocupação e o nosso combate democrático para evitar que a democracia brasileira caminhe para trás. Como eu dizia no começo do meu pronunciamento, saímos de um regime civil-militar ditatorial e caminhamos para a consolidação da nossa democracia, e discutir as regras do jogo é fundamental para que essa democracia de fato se consolide, se afirme, se aperfeiçoe e não caminhe para trás.